Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Mais uma noite nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor, porque só Ele é digno de adoração. Por mais que se passem os séculos, Ele é o Deus de Israel. É a nossa herança. Nós somos filhos e herdeiros desse Deus. Eu quero pedir para os irmãos abrir a sua Bíblia, quem quiser acompanhar, no Salmo 23, para a gente estar dando início a mais um dia de adoração. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa palavra, eu acho que é um dos salmos mais lidos, que mais a gente vê em quase todos os lugares. E é uma das palavras mais fortes que nós encontramos, se nós parar para analisar sobre o quanto o Senhor é zeloso. Ele não deixa nada faltar. Por mais que seja a dificuldade que nós estiver passando, o Senhor estará sempre do nosso lado. E Ele sempre vai prover o sustento. Vamos fazer uma oração e eu vou estar passando para o grupo de louvor. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Fica conosco, Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar, para render graça ao Teu santo nome. Senhor, é um momento de adoração que tiramos para sair da nossa casa e vir até aqui, Senhor. Adorar o Senhor na Sua casa, na beleza da Tua santidade. Que o Espírito Santo esteja no primeiro lugar. Toma a direção desse culto, Senhor. Faça, Pai, milagre na vida de cada filho seu. Porque cada um que veio aqui, Senhor, cada um que está assistindo, Senhor, precisa de algo do Senhor. Ninguém busca o Senhor sem necessidade. Porque nós necessitamos da Tua misericórdia. Necessitamos da Tua graça, Senhor. Necessitamos do Teu amor a cada dia para nos sustentar na Tua presença. Pai, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Guarda a nossa família. Vai de encontro a cada um daqueles que ainda não Te servem, Senhor. Salva. Senhor, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas o Senhor se alegra quando uma alma se rende aos Seus pés. Senhor, nos ajuda a fazer grandes valentes, Senhor. Faz de nós grandes valentes colhedores de almas para o Senhor, para o reino. Que possamos cada dia, como igreja, como corpo de Cristo, Pai, caminhar unidos em um só propósito, Senhor, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor, celebrando ao Deus da nossa salvação. Vamos declarar que ao Rei dos Reis consagra tudo o que sou. Louvores transbordam o meu coração.
libera um pouco de retorno para mim. Vamos celebrar ao Senhor. Enquanto nós celebramos, você vai ter a oportunidade de cultuar o Senhor com os teus dízimos e as suas ofertas. Enquanto nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer, em nome de Jesus. Eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, você lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou minha história, me fez que ninguém pude imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer, nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você voltou a minha história e fez. Você acreditou, isso é tudo. Só digo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar um pouquinho? Eu quero aproveitar a oportunidade para contar um pequeno testemunho. Eu quero ler em Mateus. Mas não precisa abrir não, irmão. Só Mateus 6, versículo 26. Diz assim: observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Aí lá no versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Acho que a maioria dos irmãos todos sabem que eu parei de trabalhar para fora já tem um ano e 8 meses, né? Desde que minha mãe ficou debilitada, eu optei em sair do serviço para cuidar dela, cuidar da casa.
E desde então, assim, eu tenho vivido praticamente pela dependência do Senhor, sem renda, sem nenhuma renda, né? E quando meu pai faleceu, há 1 ano e 8 meses, o Senhor levantou uma irmã, até de outro ministério, ele foi lá em casa, e ela falou assim pra mim, o Senhor mandou eu vir aqui para te dizer que o seu pai terreno faleceu, mas você tem um pai celestial que vai cuidar de você em tudo. Um abraço. E ela me deu uma oferta no dia que ela falou que o Senhor tinha mandado ela dar tudo que ela tinha de oferta a mim. E desde então, desde essa palavra que o Senhor me deu naquele dia, o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades. Às vezes, assim, são tantas coisas, irmãos. Eu sou abençoada, sabe? As pessoas, Deus manda pessoas para me dar roupa, para me dar calçado. Tudo o Senhor tem suprido. E semana passada, queimou a tela do meu computador. E eu fiquei muito triste, porque assim, eu preciso do computador, até assim, as lives que a gente faz aqui, depois eu baixo, posto no YouTube, né? Eu preciso do computador, e eu fiquei muito triste. Aí eu fui pesquisar valores, a tela mais barata era R$500. Falei, misericórdia. Mas assim, no meu coração, o Senhor conhece, né? O nosso coração, o que a gente precisa. E aí, na quinta-feira passada, isso aconteceu acho que na segunda, na terça. Na segunda, eu acho, passada. Aí na quinta passada eu saí com algumas amigas, né? E aí a gente tava voltando dentro do carro. E aí eu comentei assim que eu tô querendo comprar um Kindle. Daí eu falei, olha, eu não vou poder comprar. A gente tava comentando sobre livros e e-books, né? Falei, eu não vou poder comprar porque eu vou ter que esperar o cartão virar para poder comprar uma tela do computador, porque a minha pifou. Aí essa minha amiga falou assim, Fábio, eu tenho uma tela lá em casa. Eu não uso monitor. Se você não se importar, eu te dou ela. Gente, eu dei glória a Deus. Glória a Deus, claro que eu aceito. E aí ela mora na fazenda. Isso era na quinta, no sábado. O esposo dela trouxe, no domingo ela me entregou. Irmãos, a minha tela era, acho que o tamanho dessa da igreja. Ela veio, acho que 2 vezes maior, né, Tiago? A bênção da veio dobrada. O Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de mim. Eu sou prova viva disso. De que Deus tem sido Pai presente para mim. E Ele tem suprido todas as minhas necessidades. Então eu quero deixar esse testemunho para, como diz a canção, né, Rosana? Conta as bênçãos, conta a contação. Todos os dias são milagres diários que o Senhor faz. Mas eu tenho visto o cuidado de Deus com a minha vida. Eu tenho visto como Deus tem zelado por tudo, por pequenas. Às vezes é uma coisa assim para os irmãos, nossa, uma coisa não insignificante, né? Mas de alguma forma o Senhor vai falar com alguém, porque o Senhor cuida das coisas grandes e das pequenas. O Senhor supre todas as nossas necessidades. E é para a honra e glória do Senhor que eu quero testemunhar o que o Senhor tem feito na minha vida e Ele faz também na vida de vocês. Eu creio nisso. Porque Ele é Deus presente. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor, louvando ao Pai com essa canção, que é uma oração. Espírito Santo, ela veio até calhar, nem era para ser combinado. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele quer ministrar no coração de vocês, em nome de Jesus. Que o Senhor, Espírito Santo, leve a Deus tudo aquilo que nós precisamos. Necessito usar.
seu assento. Queridos, lembrando que sexta-feira, 19 horas, nós temos oração. A Elaine vai dar o aviso dos jovens. Graça e paz, irmãos, amém? Bom, sábado, próximo sábado agora, primeiro sábado do mês, é o nosso culto de jovens, tá? Eu conto com a presença de todos os jovens. Convide um amigo, traga um amigo e venha celebrar e adorar a Deus junto conosco, tá? Às 19 horas, amém? Amém. Domingo agora, né? Primeiro culto do mês de setembro, às 18 horas, culto de celebração ao Senhor. E no outro domingo, vai ser 4 agora, dia 11, né? Próximo domingo, dia 11 dia 12 é feriado. Dia 11 será a ceia, então segundo domingo ceia. Então, a programação desse primeiro semestre, a primeira semana de outubro. Amém? Algum líder de ministério, tem algum aviso para nos dar? Se não tiver, nós vamos para a palavra, Mateus capítulo 13, verso 1. Mateus 13, verso 1. Amém? Mateus 13, 1, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas ele falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E a semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. A explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não é isso lhe concedido, pois aos que têm se lhe dará e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que tem lhe será tirado, e por isso lhe falo por parábola. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouve, nem entende. E de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouvirão com os ouvidos e fecharão os olhos, para não suceder que venham com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em lhe chegando angústia ou perseguição por causa da palavra logo se escandaliza.
O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, o Senhor disse para que nós venhamos a guardar a Tua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. Por isso o Senhor também diz que esconde dos sábios entendidos e revela os Teus pequeninos. Por isso nós estamos nessa condição de pequeninos, de necessitados da Tua revelação, da Tua explicação, assim como o Senhor explicou para os discípulos. Nós somos os Teus discípulos para os dias de hoje. Por isso revela-nos os Teus mistérios, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, aqui nós vimos Jesus falando sobre uma parábola, né? Usando um contexto agrícola, né? Como nós agora estamos no mês de setembro, findando outubro, vai se iniciar o plantio da soja aqui no nosso estado do Mato Grosso, né? Encerrou-se, acho que dia 15 de setembro, encerra o vazio sanitário e entra agora o período do plantio da soja, né? E ainda nós não vemos sinais de chuva, e alguns agricultores, mesmo não tendo chuva, no próprio pó eles semeiam, com a esperança da chuva chegar aí e logo ela vir, né? Ela ficar guardada uns dias ali e logo vir a chuva e ela frutificar, né? E posteriormente o crescimento. Então Jesus ele usou algo típico à agricultura, de semear, né? De semear. E quem semeia, ele tem a expectativa de colher, né? Ele tem a expectativa de ter o fruto daquele trabalho. E Jesus ele compara isso ao reino de Deus, né? Ele fala que um certo semeador, né, saiu a semear. Aqui, quem é o semeador? Ele mesmo, Deus, o Espírito Santo, né? Ele que semeia a palavra no nosso coração. Se eu e você estamos aqui na casa de Deus, ou eu e você nos convertemos ao Evangelho, descemos a água do batismo, confessamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e cremos que o Senhor é conosco, que o Senhor é quem guarda a nossa casa, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos dá água, é o Senhor que nos dá comida, é o Senhor que nos dá o ar que respiramos, é o Senhor que cuida de nós e tem uma eternidade para que nós venhamos a desfrutar com Ele. Isso tudo é através do que? Da palavra. Se tudo que nós temos aqui nessa terra, sol, lua, água, mar, céu, plantas, bicho, né? O Senhor criou as plantas, mas Ele criou a semente. Lá no livro de Gênesis fala sobre isso. Ele criou a sementeira. Então tudo se multiplica através da semente. Mas tudo houve a criação através do que? Da palavra. Através da palavra foi criado os céus. Através da palavra houve a separação da terra e do mar. Você lê lá em Gênesis capítulo 1, fala acerca disso. Então tudo é gerado através da palavra, né? A palavra é importante. Então você vê qual a importância da palavra de Deus para nós. Tudo é constituído através da palavra. Isso para o mundo cotidiano hoje, né? Você inicia um relacionamento, uma amizade, um namoro, um noivado, um casamento através da conversa. Você vai fazer uma entrevista de uma empresa, é através do quê? De conversa, né? Tudo gera através da palavra, da fala, né? E a palavra de Deus é aquilo que Ele semeou e plantou no meu e no seu coração, que nos faz chegar até o dia de hoje e que nos faz perseverarmos até a volta de Cristo, ou até, querido, nós partimos dessa terra, né? Se Jesus não voltar, nós vamos para o descanso eterno, aguardando a volta de Cristo. Mas em tudo nós somos frutos de uma palavra, né? Nossa irmã testemunhou aí que ela recebeu uma palavra que Deus iria cuidar dela, né? Que iria sustentar ela, né? Que ela não estava órfã, que Deus ia amparar ela. Então tudo por uma palavra, ela creu isso, e essa palavra está plantada no seu coração, e essa palavra está gerando o quê? Fé.
Porque nenhuma palavra, irmãos, ela subsiste se ela não for gerada e regada pela fé. E a Bíblia mesmo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Lembro semana passada que Paulo diz que ele combateu o bom combate, encerrou a carreira, mas guardou a fé. Então fé e palavra são duas coisas que elas têm que andar alinhadas. E muito importante para nós cristãos, irmãos, não perdermos a palavra nem a fé. Se você perdeu casa, você perdeu o carro, você perdeu o emprego, o seu casamento, você perdeu o casamento, perdeu os pais. Mas, querido, uma coisa que nós não podemos perder na nossa vida é a fé e a palavra de Deus no nosso coração. Porque se nós perdermos a fé e a palavra, irmãos, nós venhamos a inexistir espiritualmente, né? A nossa esperança acaba. Você vem para a igreja, muitas pessoas, irmãos, não precisa sair da igreja para ela estar desviada. Algumas pessoas pensam assim, desviar é não vir mais na igreja e ir lá para o bar, ir para o baile, né, e coisa tal, ou ficar só em casa, não vir mais. Mas, irmãos, tem muitas pessoas que já perderam a esperança dentro da igreja mesmo. Elas vêm por vir mesmo, porque ela não tem um outro lugar para ir. Às vezes ela nasceu dentro da igreja, cresceu dentro da igreja, nunca aprendeu a beber, nunca aprendeu a fumar, nunca aprendeu a ir em festa, e o único lugar que ela tem é a casa do Senhor para vir. Então ela vem porque ela encontra um amigo, encontra um colega. Mas, querido, não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida frutífera aqui na terra. Que nós vemos, como diz a palavra aqui, colher, queridos, sermos plantados e colhermos de 1 a 100, de 1 a 60, uns vão colher de 1 a 30, mas você vai ser uma árvore produtiva. A Bíblia fala que aquele que é plantado junto a ribeiro de águas, né, ele dá o fruto na estação própria, qual as folhas não caem, não murcham, né, e tudo que ele faz, ele prospera, né, tudo dá certo. Então é esse plano que Deus tem para mim e para a sua vida, querido. Nós sermos frutíferos. Esse ano 2020, né, irmão, nós levantamos aí o ano da frutificação. Mas talvez você pense assim, olha, pastor, eu estou olhando essa pandemia e não estou frutificando. Mas quem está fincado, quem está firmado na palavra, ele está frutificando, irmãos. Não tem crise, não tem nada que segura ele. Porque quem está sustentando ele é a mão do Senhor. Você é plantado junto ao ribeiro de águas. Então quem está te regando é o Senhor. Você não precisa da chuva do temporã, a seródia. Você precisa que o Senhor te regue. Porque a Bíblia fala que até no deserto a gente floresce. Então, querido, voltando aqui para explanar melhor, diz aqui que uma das coisas aqui é, primeiro, o semeador saiu. Nós recebemos a palavra. A palavra é a semente, o semeador é Jesus, a semente é a palavra dele, e a terra é o nosso coração. E diz que a primeira aqui, ela foi semeada à beira do caminho, né? Ela foi jogada e não caiu num lugar frutífero. Beira de caminho, geralmente o chão é batido, né? Tem pouca terra. E ela não é coberta. Se a terra não for coberta, o passarinho vem e leva a semente, que ela está com fome e leva. Então assim fala-se a comparação de quando a palavra de Deus ela não tem entendimento, quando ela não tem subsistência na nossa vida. O maligno vem e arrebata. Porque toda vez que você vem ministrado com a palavra de Deus aqui, irmãos, você não pense que o diabo está contente por causa da palavra que está na sua vida. Ele vai fazer o que? De tudo para derrubar essa palavra na sua vida. Porque o trabalho do diabo é matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Desde o começo, o que aconteceu lá no Jardim do Éden? O diabo ele lançou dúvida na mulher. Não, olha, pode comer todas as árvores? A primeira coisa que o diabo faz para arrebatar a palavra do nosso coração é lançar dúvida. E depois que ele lançou dúvida e ele vê que a gente mordeu a isca, ele lança o quê? Ele fala o contrário.
Ele disse: olha, você pode comer todas as árvores. A mulher disse o quê? Olha, se nós comermos de toda a árvore, nós certamente, nós podemos comer de tudo, menos da árvore do meio do jardim, porque se nós comermos, nós morreremos. E o diabo disse o quê? Não, vocês não vão morrer, porque Deus sabe, no dia que vocês comerem, vocês vão ter entendimento, vocês vão ficar mais sabidos que Deus, né? Parafraseando assim. E aí o que a mulher viu? Ali foi despertando desejo nela. Aí ela viu que a fruta era agradável e era apta para dar conhecimento, e ela foi e comeu. Não aconteceu nada, mas ela deu para o homem, que era o guardião do jardim, e eles viram realmente que eles tinham conhecimento agora, não só das coisas boas, mas das coisas ruins. Eles perceberam que estavam sem roupa, estavam nus, descobertos, né? Isso que é o pecado, irmãos. A desobediência do pecado nos torna nu. Quando a gente peca, a gente fica com vergonha, né? A gente fica envergonhado. E foi o que aconteceu. Então foi o projeto do diabo o quê? Arrebatar a palavra, desmentir Deus. Isso é o trabalho dele, fazer com que a palavra caia por terra, para que você seja uma pessoa que está dentro da igreja, frustrado, decepcionado com o evangelho e dizendo: não, é só lorota que esse pastor prega, não funciona evangelho, né? A minha vida fez o que? Foi piorar. Por quê? Porque falta o entendimento, a compreensão, irmãos. Querido, venha para a igreja, mas venha atento, não só com seus olhos, né? Diz aqui não só com seus olhos físicos, com seus ouvidos, né? Mas com seu coração aberto para receber a palavra. Jesus é o verbo encarnado, e ele diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei e regozijarei contigo. Então, querido, nós precisamos vir cá para a igreja com as anteninhas ligadas, irmão. Sabe, o culto, algumas pessoas vêm para o culto, tá? Oh, bom, que benção, que palavra, que louvor e tal. Tá, saiu daquela ali, esquece tudo. Não, agora pronto, agora eu vou desligar o canal da igreja, vou assistir o canal da Netflix, o canal lá do não sei do que da novela, o canal lá da internet, o canal do Facebook, do Instagram, o canal lá, vou ver como é que está a vida de fulano e papapá. E desliga, irmão, o culto começa, alguns pregadores falam que o culto começa dentro da igreja, mas lá fora, irmãos, Deus vai continuar falando e ministrando no seu coração. A ficha vai cair. Por isso, tenha entendimento. É a mesma coisa, a pessoa vai para a faculdade, irmãos, estuda 5 anos um curso, uma matéria. Tem pessoas que saem de lá não sabendo nada daquele curso. Tem o canudo de falando como Tiago ali, engenharia, direito, ali como o ramo que eu fiz a primeira vez, que foi contabilidade. Irmãos, mas não sabe nem aonde é o rumo das coisas. Tem gente que só foi lá, fez a prova, tirou nota, passou, mas não entende nada daquele ramo. Por quê, irmão? Está no automático. Não teve entendimento do que faz uma determinada profissão, o que é teologia, o que é pastoreio, irmãos. Tem gente no ministério que ainda até hoje não entendeu o que é chamado, o que é ministério. Acha que é só reunir um grupo, lotar a igreja. Lotar a igreja, ter uma boa entrada financeira, né? Ter movimento, ter um salão grande, mas não entendeu ainda o chamado, não entendeu o propósito que Cristo tem na vida dele. Muitas pessoas não têm um entendimento. A Bíblia fala que, olha, meu povo perece por falta de entendimento. Algumas pessoas sofrem, irmãos. Eu vejo alguns irmãos, eu visito algumas pessoas, e às vezes sabe por que ele tem dificuldade de se converter, de vir para o culto, de adorar, né, de ofertar, né, de abrir o coração para servir na casa de Deus. Sabe por quê? Porque ele falta um entendimento, irmãos. Muita gente não tem um entendimento da palavra. Muita gente, irmãos, falar sobre a crucificação, não entende a crucificação, não entende o sacrifício de Cristo, não entende a graça, como o irmão falou aqui quarta passada, não entende, irmãos, nada. Ele entra aqui e fala: não, eu acho que é chegar lá na igreja, todo mundo está cantando, eu vou cantar também aquele hino, né? Todo mundo bateu palma, então eu vou bater palma,
né? Eu era assim, irmãos, eu era papagaio também. Eu repetia versículo, né? É para dar glória a Deus, então eu vou dar glória a Deus. É para falar em línguas estranhas, então eu vou falar línguas estranhas. Se é para dar uns pulos aqui na frente, eu vou dar uns pulos aqui na frente. Então, irmãos, tem pessoa que faz só no automático, mas não para, não pensa o que Deus quer falar comigo, porque Deus fala particularmente com cada um de nós, irmãos. Talvez não fale como falou com a Flávia, mas fala com você de uma forma peculiar. Então, nós precisamos abrir o nosso entendimento não só intelectual, mas também espiritual, porque a gente compreende as coisas espirituais sendo espiritual. A Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Você vai conversar sobre a palavra com uma pessoa que não tem nenhum entendimento da Bíblia, irmão, você vai falar inglês para ele. Ah, Jesus nasceu de uma virgem? Não, isso não dá certo, não, isso não existe, não. Porque a Bíblia a gente só entende ela espiritualmente. Não tem como, a Bíblia não tem explicação, né? Tem a música do Thales, ninguém explica Deus. Então, querido, a gente segue a palavra de Deus pela fé, pela espiritualidade. Então, querido, é tão bom quando a gente compartilha a palavra com quem tem entendimento, quem tem o mesmo nível espiritual, que compreende as escrituras, que sabe o que você está falando, irmãos. E isso a gente não adquire do dia para a noite, não. A gente adquire na caminhada, a gente adquire quando a gente está orando, quando a gente está adorando o Senhor em particular, porque a Bíblia fala que revela o secreto aos discípulos, aos íntimos. Então, por isso que a gente precisa ter entendimento. Por isso que hoje está surgindo muitos falsos profetas. Por quê? Porque o povo não tem entendimento. O povo que aqui fala que não tem raiz, né? Fala logo na seguinte: não tem raiz, não tem profundidade. E logo o maligno arrebata. Por quê? Porque falta o entendimento. Quando você tem entendimento da palavra, quando você tem revelação da palavra, Deus fala no teu íntimo, Deus fala no teu coração, né? Quando você tem vida com Deus, irmãos, dificilmente você é enganado. Nenhum falso profeta vai te enganar, nenhum anticristo. Por quê, querido? Porque você vai saber quando que é Deus, e quando que é o homem, e quando que é o diabo. Então busque esse entendimento, querido. Procure entender, irmãos. Se você não entende, né? Hoje tem muitos comentários bíblicos, tem muitos dicionários, mas tem coisa, irmãos, que é espiritualmente que você vai saber. Fala, né? Dobre o seu joelho, irmãos. A Bíblia fala que você não precisa ser um teólogo, você precisa ser um pequenino. Você precisa ter humildade. Você precisa falar assim: Deus, eu não sei, mas eu quero aprender da tua palavra. Eu quero entender essas mensagens ali que são ministradas ali na igreja. Eu não quero ficar olhando só vídeos na internet. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ter uma palavra revelada do Senhor, né? Eu quero que o Senhor fale no meu coração. Eu quero algo novo. Eu quero algo novo. Eu quero ter uma experiência contigo, né? Senhor, me dá uma palavra. Irmãos, é muito bom quando a gente tem esse entendimento. É muito, como se diz, são maçãs de prata, maçãs de ouro em bandeja de prata, dito ao tempo certo. É muito bom ter entendimento, muito bom ter compreensão. Quando você chega, entende o que a palavra falou, o que foi ministrado no louvor, às vezes um testemunho, às vezes quem está no culto. Tudo isso, irmão, faz parte daquilo que Deus quer estar falando conosco. Precisamos estar atentos. O pastor Judá Berdelli fala assim que ele tem uma parabólica que capta as coisas do céu. Ele está mais ligado com as coisas do céu do que com aqui da terra. Então a gente está ligado 24 horas, irmão, em Deus. Aí a gente vai entendendo por que passa esses ventos, por que passa essa tribulação, né? O Deus quer nos alinhar, irmãos. Deus quer nos alinhar para um grande propósito.
E a gente não pode estar fora da linha, a gente tem que estar na linha certa. Porque, irmãos, se o vagão descarrilhar, um trem tombar, irmãos, com aquele monte de vagão, um peso enorme, que estraga o que dá. Então Deus está alinhando propósitos nesse lugar. Deus está alinhando a minha, a sua vida para um propósito grande para esse lugar. E a gente precisa ter esse entendimento, irmãos. Que as pessoas não fiquem só independentes do pastor, mas, irmãos, que cada um tenha uma revelação de Deus nesse lugar. Depois fala sobre aquela que caiu em um solo rochoso, né? Com pouca terra, né? E ela não subsistiu porque ela não tinha raiz. Primeira coisa fala de entendimento e outra fala de raiz. Raiz, ela não está na superfície, ela está no mais profundo. Quanto mais a árvore ela é maior, quanto ela é mais forte, quanto os ventos, a raiz é mais profunda, né? Ela é mais funda. Então o que acontece? Quanto mais profundidade você tiver na palavra, querido, mais você vai ter firmeza diante das lutas. Fala assim sobre quando tem lutas, as pessoas recebem com alegria. Elas recebem com alegria a palavra. Todo novo convertido, você vê aquela felicidade dele, né? Descobriu o evangelho, ele está apaixonado por Jesus, irmãos. Pensa no amor gostoso, amor por Jesus, né? Quando você começa a conhecer Jesus, você vem para a casa dele, irmãos, não tem distância, não tem nada. Você é apaixonadão por Jesus, né? Você está só love com Jesus, né, irmãos? Não tem dificuldade, as coisas estão feias dentro de casa, está feia no trabalho, está feia em tudo, mas o amor de Jesus é maravilhoso, né? Mas o diabo também está tentando roubar a palavra também, irmãos. Você está feliz e ele veio para estragar essa felicidade, né? O teatro aqui que sempre faz aqui, do Ladrão de Alegria, é assim, ele quer roubar a palavra, né? Ele quer que você não confie mais na palavra. E o que ele faz? O que acontece? Vem as lutas, as provações. Isso é normal. Quem tem a palavra, irmãos, enfrenta a dificuldade. O maligno quer roubar, quer derrubar aquela palavra. Então vem as tempestades, vem as tribulações. Você passa duas situações, você passa a luta por duas coisas. Uma porque você está fora do propósito, como foi o caso de Jonas indo para Nínive, para Tarsis. Outra é por causa da palavra. Salmo 126 diz que aquele que leva a preciosa semente, andando chorando, voltará com seus molhos e feixes. Quer dizer o que, irmãos? Que pela palavra nós vamos sofrer, que a gente vai sofrer aflição, que a gente vai sofrer perseguição, que a gente vai sofrer escassez, que a gente vai enfrentar doença, que a gente vai enfrentar a enfermidade. Para quê? Para aquela palavra ser provada no nosso coração. A prova faz parte da vida do cristão, porque traz amadurecimento, irmãos. Gente que não passa sofrimento, gente que não passa luta, irmão, ele é uma pessoa rala. É como leite com água, irmãos. Ele não tem consistência. Mas a pessoa que é experimentada na vida, irmãos, que já passou luta, que venceu, ele o que é uma pessoa madura, uma pessoa que tem cicatriz, uma pessoa que tem ruga, uma pessoa que já passou por lutas, que já passou por perdas, que superou tudo isso, né? Que continuou crendo, que continuou confiando, e ainda continua acreditando em Jesus, ainda que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu o marido, que perdeu, né, a empresa, perdeu as coisas, mas ele está firme com a palavra, irmãos. Ele é mais do que vencedor, porque ele não abriu mão da palavra. Ela é ouro, irmãos. E isso a gente é provado, irmãos. Certa vez havia uma moça que congregava com a gente ali em Jaciara. Eram duas irmãs, elas vieram de São Paulo e a mãe. Uma chamava Marcela e a outra chamava a Marcela e a... esqueci o nome do irmão. Uma era morena e a outra era mais branquinha. E elas vieram com a mãe. A mãe conheceu um senhor lá e ela viveu com esse senhor. Esse senhor até que levou eles para a igreja lá que nós estávamos, porque ele era primo do pastor dali.
Tá, e acabou não dando certo o relacionamento deles. Ela pegou e saiu daquele rapaz, mas continuaram na igreja, né? A menina bem, né, firme na igreja, né? As duas irmãs, né? E tá, aconteceu que a mãe teve câncer. Era uma mulher jovem ainda, não era muito. Teve câncer, ela orou muito para que Deus curasse aquele câncer. E aí depois eles acabaram voltando para São Paulo e no final a mãe morreu. E ela cresceu, fez faculdade, ela se desenvolveu, né? E só que ela ficou frustrada com Deus, ela ficou frustrada com o Evangelho. Ficou muito tempo fora da presença de Deus. Ela até se casou, né? Não estava na igreja, né? Mas chegou quando a pessoa é de Deus, irmão, não tem como ela fugir. Um dia Deus alcança ela onde for. Ela sofre frustração, sofre mágoa, todos os motivos são para ela não permanecer. Mas quando é de Deus, irmãos, Deus vai lá no fundo do poço e resgata. Deus traz de volta. E depois Deus trouxe ela, a irmã dela, já com família e tudo. Mas aquela situação, ela não teve o entendimento, ela não teve, às vezes, aquela firmeza na palavra, de entender a vontade do Senhor, né? E é assim, irmãos, é dessa forma, né? A gente, muitas vezes, a gente recebe a palavra com alegria, tudo, mas vem uma prova dura na gente. Minha vida mesmo, irmãos, eu estava com 18 anos, 17, 18 anos, quando eu me batizei. Recebi o Evangelho e tal, aquela alegria também muito grande. Mas logo depois, no ano seguinte, meu pai perdeu a visão. Eu estava com 18 anos quando meu pai perdeu a visão. E a nossa vida mudou completamente, virou aquele vendaval. Meu pai muito desesperado por ter perdido a visão. E eu ainda muito novo e estava começando a fazer faculdade. Tinha sonhos, né? E tive que abdicar desses sonhos e cuidar da casa já logo cedo. E foi aquela luta, irmãos, também, né? Porque se você for questionar as perdas, fala, mas meu Deus, eu fui para tua casa, por que isso aconteceu com meu pai? Por que a nossa vida ficou assim? Irmãos, não tem explicação, né? O que a gente tem que passar, o outro não vai passar pela gente. Mas trouxe amadurecimento, trouxe fé, né? Aquilo ali não foi capaz de nos derrubar. E estamos aí já 28 anos para a honra e glória do Senhor, servindo a Deus. Meu pai ainda está vivo, está ainda feliz, é uma coisa que ele sofreu os primeiros anos, mas está aí, mesmo hoje com a idade, ainda tem desejo de viver, e é difícil uma pessoa paralítica assim, um deficiente visual, viver assim. Mas foi uma circunstância que aconteceu, irmãos. Como muitas vezes pessoas chegaram para o Evangelho, o casamento desandou. Às vezes ele tinha coisas, ficou sem, né, irmãos? Mas por causa da palavra, irmãos. E eu te digo para você, nada que você possa ter abrido mão pela palavra de Deus, irmãos, Deus não possa te dar muito mais melhor. Porque muito mais Deus tem para nos dar do que aquilo que nós perdemos. E aí essas situações que acontecem, pessoas às vezes, né, passa por enfermidade, passa por doença, passa por escassez. Uns não aguenta a provação e abre o bico, né? Por causa do quê? Por causa da palavra. Mas aquele que guarda a palavra, irmãos, passa tudo isso. Fala de uma outra situação. Aquela pessoa que diz assim que foi plantada entre os predernais. Mas os cuidados desta vida e as riquezas fizeram com que a palavra se tornasse infrutífera. É uma outra coisa que o cristão passa também, que eu tenho acompanhado nesses anos todos que a gente serve a Deus. Pessoa começa a prosperar, irmão. Deus dá um marido, a pessoa está solteira, está orando ali pelo cônjuge. Deus dá um namorado, dá um marido, dá um noivo, casa. Já vi alguns casos assim. Tem até um filhinho. Irmãos, só foi isso. Hoje não está nem aí mais, não vai mais para a igreja nem amarrado. Deus deu um emprego para o camarada, o cara trabalhava de empregado. Deus deu uma empresa, ele começou a prosperar, abriu portas, arrumou cliente, agora ele é um empresário. Aí pronto, cresceu um pouquinho,
agora não tem tempo para a igreja. Não, agora vou comprar um rancho, vou pescar, vou comprar um barco, ir para o Pantanal. Irmãos, eu não digo que isso aí, o homem não deve desfrutar dos frutos do seu trabalho. É bíblico, né? Que a gente tem que desfrutar com a mulher da nossa mocidade, com o suor do nosso rosto, a gente tem que desfrutar nessa terra. Mas, querido, nunca deixa a palavra. Ir no shopping é bom? É bom. Passear de vez em quando, ir para a praia, né? Ir para esquiar na neve, isso é bom. Mas nunca deixe a palavra de Deus. Deus dá filho, Deus dá esposa bonita, esposo bonito, mas não abra mão da palavra de Deus. Porque no dia que você estiver diante de Cristo, Ele vai falar: onde está a minha palavra? Você vai ter que entregar algo para Deus. A Bíblia fala que nós não podemos comparecer diante de Deus com as mãos vazias. Muitas vezes nós achamos que é vir aqui trazer uma nota de 20 reais, de 50 reais, de 100 reais. Muitos pastores usam como dinheiro. Mas não. Deus, Ele entregou a palavra para todos nós. E cabe a nós frutificarmos nessa terra. Nós temos que frutificar, ganharmos novas almas, ajudarmos pessoas que estão difíceis com a palavra de Deus, discipular, cuidar. Essa palavra tem que ser frutífera, irmão. Você não pode esconder o talento e enterrar, né? Porque aquele que enterrar o talento, até aquilo vai ser tirado dele e será lançado nas trevas exteriores. Você sabe lá da palavra do talento, diz acerca disso. Então, a palavra de Deus tem que frutificar. Ela te ganhou, agora você ganha um da tua casa, ganha um vizinho, né? Edifica alguém, discipula alguém, pega alguém para discipular, né? Você tem entendimento, tem mais maturidade na caminhada, né? Você que é uma senhora já mais experiente na palavra, pega uma moça mais jovem, ensine a Bíblia para ela, né? E assim por diante. Então, que ele diz isso: os cuidados desta terra e as riquezas, irmão. Tome cuidado. Não é que Deus não quer dar coisas boas para os seus filhos, mas não coloque os seus olhos nisso. Nunca se esqueça que a riqueza maior que você tem é Cristo e a sua palavra. Esse é o grande segredo, irmãos. A gente acha que é mais difícil a gente ser provado nas coisas ruins, né? Aprovação, doença, enfermidade, tudo. Mas, irmãos, uma outra situação que também é você ser provado e ser bênção na prosperidade. Você tem lá tudo na sua casa lá. Hoje mesmo você podia ter ido para o shopping, podia ter ido passear lá para o cais, podia ter ido, né, várias coisas. Quem tem dinheiro, irmãos, tem inúmeros lugares para ir. Não frequenta ambientes como nós temos hoje aqui. Vai lá para o Caiçara, né, vai para o lado da live, do shopping. Tem coisa, irmãos, quem tem dinheiro é difícil servir a Deus, porque tem muita opção. Tem gente que às vezes tem um jatinho, viaja para São Paulo, viaja para Cuiabá. Tem muita opção, irmãos. Vai para Águas Quentes, né? Vai para vários lugares. Tem muita opção para sair, para gastar, né? Para buscar prazer, né? Alegria. Tem. Aí que eu moro o perigo, irmãos. Quantas vezes já pessoas que eu conheci dentro da igreja, irmãos, que serviam ao altar, né, que às vezes até tocavam, que eram pregadores, irmão, só começou as coisas a melhorar, meu filho. Tchau. Sumiu. O nariz empinou. Olha de cima para baixo. Por quê, irmão? Só porque, que nem o irmão José Alberto fala, só porque subiu numa caixinha de fósforo, agora se acha. Então temos que tomar cuidado também com a prosperidade, irmãos. Às vezes, irmãos, a prosperidade não chega porque a gente não está preparado, irmãos. A bênção não chegou, sabe por quê? Porque não está preparado. Porque Deus, Ele não quer te perder, irmãos. Se Ele te der uma coisa assim, um valor muito de dinheiro, irmãos, vira a cabeça da pessoa, não tem como, irmãos. Principalmente para quem nunca pegou um valor, milhões na sua mão. Irmãos, a pessoa fica louca da cabeça. Aquilo ali pode fazer, pode comprar, pode fazer muita coisa.
e ela fica desorientada, irmãos. Então, por que Deus não coloca muitas vezes uma bênção ainda na sua mão? Porque Ele não quer te perder, irmãos. É a mesma coisa você dar um carro para um filho que não sabe dirigir, que não tem carteira. Ele vai bater, vai quebrar o nariz mesmo, é igual o filho pródigo, não vai dar certo. Bênção fora do tempo não é bênção, é maldição. Então, queridos, é uma outra coisa que tem que saber servir. Paulo diz, olha, eu sei ter fartura, mas tem também ser em escassez. Todo tempo eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o segredo, irmão. Você ter as coisas e aquilo ali para você não significar nada. Um carro, uma caminhonete, uns parafusos, ferro, uma coisa. Amém? Isso aí. Então é isso, irmão. Você pode desfrutar assim, mas não pode ter o coração, né? Ai, aqui, arranhou aqui, tá, vou na igreja não. Ali não tem ninguém para olhar o carro. Porque aquilo, porque ali. Não, querido. Não coloque os seus olhos, os cuidados nessa terra, irmãos. Use o mundo, não deixe o mundo te usar. Nós estamos para usar o mundo, não o mundo usar a gente. E às vezes tem cristão que o mundo está usando ele. Não, querido, desfrute, mas não se contamine. Não tire os teus olhos daquilo que é mais precioso, que é a palavra de Deus, porque elas são palavras de vida eterna, né? Quando a coisa apertou, Jesus disse, vocês podem ir embora. O que Pedro disse? Para onde iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna, irmãos. Só tu tens as palavras de vida eterna. Então nunca perca a palavra. E depois fala aqui resumidamente, para a gente estar encerrando, fala sobre aquele que é plantado em boa terra. É aquele que o quê? Que passou esses processos também. Que teve o entendimento, que buscou esse entendimento da palavra. Que teve o que? Profundidade, quis conhecer mais. Eu sei que Deus tem mais para mim do que o culto ali, olha, né, que essa palavra. Eu posso ser um mensageiro aqui na igreja, né? Deus pode me usar para trazer a palavra, revelações de Deus aqui. Eu posso ser usado, eu posso falar um mistério de Deus aqui. Né? Eu posso contar um segredo de Deus. Deus falou uma particularidade comigo, eu vou falar lá na igreja e vai edificar a fé dos meus irmãos, vai ser bênção. Eu quero mais de Deus, né? Eu quero ser como Jó, não quero apenas ouvir falar de Deus, mas eu quero que os meus olhos vejam, eu quero conhecer a Deus, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ter profundidade, eu quero ter o face a face. E depois, irmãos, é você ter essa sabedoria, irmãos, de você passar por todo o tempo. Irmãos, a Bíblia fala que aqueles que confiam e esperam no Senhor serão como os montes de Sião, irmãos, que não serão abalados. Irmãos, quem tem palavra, irmãos, quem tem profundidade na palavra, irmãos, pode bater o vento que for, irmãos. Ele dá uma balanceada igual um bambu, mas ele volta para o lugar. Ele volta, porque o lugar de origem dele, ele sabe que é na palavra de Deus. E depois, irmãos, saber lidar com momentos bons também, irmãos, né? Saber desfrutar. Não, é bom, né? Ter dinheiro, é bom poder comprar as coisas, é bom, né? Ter as coisas boas dessa terra, sim. Mas o que eu tenho mais precioso é Deus, é Jesus. Esse aí não tem preço na minha vida, né? Eu sou apaixonadão por Jesus mesmo, né? Ele é o meu maior amor, né? Eu não abro mão dele, não abro mão de um culto para ir assistir nada, nenhum filme, nenhuma programação, nenhum evento da Socialite, nada importante. O meu lugar é na casa do Senhor. Como diz Davi, olha, né, habitarei na casa do Senhor por todos os meus dias. O meu prazer é estar na casa de Deus, né? É estar na igreja, servindo meus irmãos, é adorando ao Senhor, irmãos, né? Tem muito lugar bom para ir, tem, irmãos,
Mas o melhor lugar é na casa de Deus, é ter comunhão com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Ele é a celebridade do momento, Ele que é a minha celebridade, Ele que é o meu ídolo, Ele que é tudo para mim. É isso, irmão, colocar Deus em prioridade em todas as coisas. E depois, irmão, você ser plantado nessa boa terra, ter esse entendimento, né? Você ouvir e praticar, né? Ouvir na palavra não é só escutar, é viver. E aí você vai ter um entendimento, né? Você vai entender todas as coisas acontecendo na sua vida, você vai compreendendo, vai passando, né? Você vai falando assim, mas aí você vai ver que as lutas são breves e momentâneas. Você vai ver, olha rapaz, se não tivesse acontecido isso na minha vida, eu não tinha aprendido. Você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Que na verdade aquela situação ruim na sua vida foi uma didática que Deus usou para te ensinar. Sabe o que é didática? É um meio que os professores usam para fazer um ensino. É uma aula experimental, né? É uma aula que às vezes as pessoas usam não somente a lousa, usam né, os livros, mas ele usa um material didático, usa um retroprojetor, usa uma aula prática. Para quê? Para uma didática, um método. Então você vai entender que tudo é a didática de Deus te ensinando a ser uma pessoa madura, a ser uma pessoa frutífera. Querido, em nome de Jesus, querido, chega um momento, querido, que quando uma árvore começa a dar fruto, irmãos, chega a estação certa, ela começa a dar fruto, ela começa a dar manga, começa a dar caju, ela começa a dar tudo que é fruto, irmãos. Sabe por quê? Porque ela se tornou uma árvore madura, uma árvore adulta. Quando que uma fruta, uma planta dá frutos? Quando ela se torna uma árvore adulta, uma árvore madura. Chegou a época agora, está chegando a época da manga, ela vai dar manga. Choveu ou não choveu, ela vai dar manga. Por quê? Porque é uma árvore adulta. Mas uma árvore pequenininha, lá um pezinho pequeno dá fruto? Ainda não. É esse lugar que Deus quer levar, é esse patamar de glória que Deus quer manifestar na minha e na sua vida, irmão. É uma árvore que vai gerar fruto para as nações. Não só para a Via Operária, não só para Rondonópolis, não só para o estado do Mato Grosso, não só para o Brasil, mas para as nações. Deus nos vê como árvores frutíferas no reino dele. Porque a árvore que não produz, é cortada. Mas se ele está insistindo com a sua vida, é como aquela outra palavra do viticultor, que a árvore não deu fruto, mas ele disse assim, olha, eu vou adubar, eu vou regar ela, e ela vai produzir. Então você está sendo regado nessa noite, nesse lugar. Porque Deus quer que você produza em todas as áreas da sua vida. Que você venha alimentar as pessoas. Sabe? A sua vida, o seu modo de viver, irmãos, tem que ser um modo de viver que alimenta as outras pessoas. Tem que ser uma vida que inspira outras pessoas. Olha, eu me inspiro em fulano, né? Então você se alimenta daquela inspiração, né? Então seja essa árvore que vai inspirar muitos aqui nessa cidade a quererem virem para a casa de Deus. Sabe por que muita gente não quer vir para a igreja, irmãos? Por causa que tem muita árvore frutífera dentro da igreja. A pessoa fala bem assim, o descrente fala, para mim ser igual fulano, eu não vou para a igreja. Não sei se vocês já ouviram isso, já, né? Se eu for para ser que nem fulano, eu não vou para a igreja. Porque aquela pessoa só vive derrotada, aquela pessoa só vive reclamando da vida, aquela pessoa só vive murmurando, ela só vive triste para lá e para cá, irmãos. Às vezes você não tem aqueles frutos ainda concretos, ainda não se materializaram, porque cada árvore dá o fruto na estação própria. Mas, querido, você é sempre aquela árvore que está para frente, você é otimista, você sempre tem uma palavra de Deus que traz conforto, traz paz para a vida das pessoas. Você está produzindo, você está sendo uma árvore frutífera, as pessoas querem estar perto de você.
Olha, mas como que eu gosto de conversar com o Tiago, como que eu gosto de conversar com o Marcos, né? Eu só faço o serviço com o Marcos porque ele fala do Evangelho para mim. Às vezes a gente faz serviço com gente que é da igreja, sabe por quê? Só para compartilhar o Evangelho com ele. Eu fiz agora essa semana passada, eu fiz aí com o irmão português, e aí eu fico perguntando como que é a igreja em Portugal, lá em Moçambique, nesses lugares. É só para a gente puxar papo, para conversar sobre as coisas de Deus, né? É isso. Não seja essa árvore frutífera, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor, nesta hora, em nome do Teu Filho Jesus, que a boa semente está sendo plantada no nosso coração. Senhor, venha, Senhor, dá um entendimento para a vida dos meus irmãos, como assim para mim também. Senhor, nos dá um entendimento que o Senhor quer para as nossas vidas esses dias. Como que o Senhor quer fazer, Deus? Porque nós queremos fazer, nós planejamos, Deus é assim, assim, eu quero assim, assim, assim. Mas o Senhor está dizendo, não é da sua maneira, mas é da minha maneira. Senhor, nos dá o entendimento de como que nós vamos trazer aquela pessoa da nossa família para a igreja. Como, Senhor, que nós vamos adquirir determinada coisa. Como, Senhor, nós vamos, Senhor, em nome de Jesus, pregar a Tua palavra nessa localidade. Como nós vamos pregar a Tua palavra para as nações. Nos dá o entendimento, Senhor. Nos dá o conhecimento. Nos enche de sabedoria, de graça, Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor, para que nós possamos ter mais profundidade. Que nós não venhamos a ficar só em águas rasas. Que nós não venhamos simplesmente, Senhor, não ter raiz. Mas nós queremos ter raiz. Nós queremos, Senhor, resistir às lutas, às provações. Nós queremos, Senhor, meu Deus, que os ventos, as tempestades podem passar, mas nós não seremos abalados, nós não seremos atingidos, porque pode se levantar uma ferramenta contra nós, mas ela cairá por terra, Senhor. Toda artimanha do diabo não terá intento, não prevalecerá, nenhuma ferramenta forjada contra as nossas vidas prevalecerá, porque nós somos firmados na Tua palavra, Senhor. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a Tua palavra, é nela que eu confio, Senhor, meu Deus, e que nós também possamos ter sabedoria para sabermos lidar o tempo da prosperidade, Senhor, o tempo da fartura, o tempo da abundância, Senhor, que nós nunca venhamos a esquecer do Senhor, meu Deus, no tempo da prosperidade, no tempo da fartura, que nós tenhamos o espírito de Abraão, Senhor, que foi muito rico, que foi muito próspero, que foi bem sucedido, mas ele nunca esqueceu do Senhor, ele nunca deixou de servir a Deus, Senhor, que nós possamos ser assim, Senhor, temos as coisas, mas não sermos escravos delas, Senhor, meu Deus, mas sim dominá-las, para o uso para ajudar outras vidas, Senhor, para nós sermos testemunhos, para nós frutificarmos na vida de outras pessoas, Senhor, tira toda a raiz, Senhor Deus Pai, Senhor, do amor ao dinheiro, às coisas dessa terra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos sim sermos prósperos, sermos uma igreja abençoadora, Senhor, mas não com amor a essas coisas, Senhor, meu Deus, que nós venhamos a ser essa terra frutífera, Senhor Deus, que aprendeu, que se tornou madura, que se tornou, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor, uma boa terra, que produz uma terra adubada, uma terra calcareada, uma terra, Senhor Deus Pai, que foi tirada toda a acidez, Senhor, uma terra frutífera, Senhor, que a palavra bateu, ela germina, ela produz, que ela produz de 1 a 100, que ela produz de 1 a 60, de 1 a 30, Senhor, Senhor, que nós possamos ser boa terra, terra boa, Senhor, terra de cultura, terra produtiva, terra de valor, Senhor, isso que nós queremos ser, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, assim nós oramos, toda palavra que vier vai frutificar o nosso coração, toda palavra vinda do Senhor, porque a semente é boa, Senhor, assim, Senhor, nós despedimos de Ti nesta noite, no nome de Jesus, amém, amém, graça e paz, querido Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.